Olá, minha gente, olá, concurseiros, olá, concurseiras. Reta final para a prova do TJDFT. Vamos passar aqui dicas infalíveis de AFO, de orçamento para vocês arrebentarem na prova, tá? Então, confie neste vídeo que você vai atingir pontos preciosos para alcançar a sua aprovação, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Lacerda, já convidando a todos a clicar aqui abaixo, né, gente, e se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com os colegas. Fico muito feliz de você fazer isso pela gente, né? É muito importante para o nosso canal que você tenha essa participação. Então, curte o vídeo, compartilhe com os amigos, comente também. Vai ser muito legal se você gostar desse vídeo aí, tá? No final, eu tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, falaremos nesta aula sobre evolução. O orçamento governamental, hoje ele é bacana, mas nem sempre foi assim. Então a gente teve todo um processo de evolução de técnicas de orçamento para chegar como a gente está nos dias atuais. Bom, o orçamento brasileiro ele é dividido em Brasil e no mundo. Então a gente teve orçamentos aplicados aqui no país e orçamentos, em regra, adotados pelo mundo aí afora, tá? No Brasil a gente teve 3 grandes orçamentos, que é o orçamento tradicional, o orçamento programa e o orçamento participativo. Alguns autores dizem que, por conta até de algumas emendas constitucionais, o Brasil está adotando, a cada dia que passa, um orçamento mais impositivo. Então, se na prova ele citar alguma coisa sobre impositivo, lembre-se principalmente das emendas 86 e a emenda 100, que criou as emendas parlamentares de execução obrigatória, deixando o orçamento um tanto quanto mais impositivo, tá? Bom, o orçamento tradicional a gente pode resumir em busca de objetos. Então, um tipo de orçamento no qual a busca era mais objetos, o elemento da despesa, a preocupação com a viabilidade financeira, apenas a questão dos meios e não dos fins, tá? E aí teve um divisor de águas, que foi a edição da Lei 4.320, de 64, e ela, a partir de então, foi adotado no nosso país o chamado orçamento-programa, que busca objetivos do gasto. Quer dizer, eu não quero mais só saber o que vai ser feito, eu quero saber qual o fim que eu vou alcançar com a execução dessa obra, por exemplo, tá? E aí, no decorrer do tempo, a gente adotou, até por questões de transparência, a própria Constituição Cidadã e tal, o chamado orçamento participativo, que nada mais é a busca de objetivos mais a participação do cidadão, ou seja, da população. Agora, cuidado, a população participa do processo de elaboração, discussão e controle, jamais execução. Então, ó, pegadinha do examinador, se cair a expressão execução. Se cair execução, tá falso. Porque o cidadão brasileiro, em tese, ele não tem capacidade técnica, né, para executar o orçamento, né, o cidadão comum. Bom, pessoal, no mundo a gente teve o orçamento chamado base zero, asterisco para ele, tá? Cai muito em prova o orçamento base zero. É aquele que justifica, praticamente, justificar todas, olha só, pessoal, todas as despesas governamentais. Né? De um alfinete a um foguete, ele vai lá e justifica. Essa justificativa pode culminar na sequência, né, de um programa governamental, uma sequência, ou simplesmente o abandono de um programa governamental. Então você dá sequência, você continua com aquele programa ou você abandona aquele programa. Essa justificativa vai acontecer para todas as despesas dos programas governamentais e sempre no dia 31/12, né, que é o final do exercício financeiro. Temos também o orçamento incremental. O orçamento incremental é o orçamento que cria ajustes, chamado ajustes marginais. Ajustes marginais. Ou seja, ele acrescenta, ele aumenta. Cuidado, pessoal, ó, que ele é o avesso do base zero. Algumas bancas costumam cobrar de que o orçamento incremental é o orçamento de evolução do base zero. Não, ele é um orçamento avesso ao base zero. Né? O base zero ele pode abandonar um programa, então ele não continua. O incremental, ele continua e ele é ajustado para cima, né? Para gastar mais. Né? Alguns autores dizem também que o incremental é peça da engrenagem do tradicional. Voltando aqui ao participativo, o participativo é a evolução do programa, tá? E por fim, o orçamento de desempenho,
que é o orçamento que busca principalmente resultados, o que é maravilha, né? Uma coisa que se coaduna muito, ao orçamento programa. Só que ele tem um detalhe, ele tem uma grande vantagem. Que é a busca de fins. Agora, qual é a grande desvantagem dele? A grande desvantagem dele é que ele não tem planejamento, não tem planos, e as metas são apenas quantitativas. As metas são apenas quantitativas. Isso é considerado hoje uma desvantagem, você buscar apenas questões quantitativas. Então aqui está uma síntese eficiente para você levar para a prova, tá? Atenção aos que foram adotados no nosso país e atenção ao que foi adotado no mundo, tá? Paulo, eu ouvi dizer que o Brasil adotou o base zero quando adotou a emenda 95, que é a emenda que criou o teto, né, dos limites dos gastos primários. Eu ouvi dizer que também o Estado busca o incremental, quando ele vai ajustando um órgão, criando mais despesa para aquele órgão. Gente, você criar uma despesa no sentido base zero, por exemplo, uma despesa só, duas, três, não significa que o orçamento é base zero, tá? Então, o nosso orçamento é muito híbrido. Ele é um orçamento rígido, é um orçamento híbrido, mas ele tem características peculiares. As características basilares dele é ser um orçamento autorizativo, apesar da imposição das emendas, e ser considerado programa e participativo nos dias atuais. Tudo certo? Beleza. Vamos lá então? Vamos ver como é que cai em prova. As práticas orçamentárias evoluíram ao longo do tempo, passando uma concepção tradicional para uma visão mais moderna. Isso aqui são sinônimos. Quem já foi nosso aluno sabe que a gente passou um quadro inteiro, né? Esse quadro tem todos os sinônimos, os objetivos, né? Tudo bem detalhado mesmo, né? De orçamento e fazendo surgir modelos orçamentários com diferentes lógicas. Uma característica associada ao orçamento-programa pessoal, se você não consegue lembrar o programa, você consegue lembrar o tradicional, que é o avesso do programa. Por exemplo, busca de meios. Não é. Meios é tradicional. Né? Letra B. As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações técnicas, ou seja, avaliações com planejamento. Por enquanto, a letra B está correta. As decisões de alocação têm ênfase em necessidades financeiras. Não, pessoal, não é necessidade financeira. A necessidade aqui não pode ser a alocação das finanças. Tem que ser a base da economia. Ou seja, econômica. Eu quero saber se o gasto é bom em termos de economia. Claro, social também. Então a letra C não é. Os principais critérios classificatórios são por unidade e por elemento. Nem pensar, aqui é tradicional. Os critérios principais de classificação do orçamento-programa é funcional, é a função do gasto, e no lugar de elemento é programática, onde surgem os programas do governo. Então a letra D não é. O processo orçamentário é dissociado do planejamento. Quem é dissociado do planejamento é o desempenho e o tradicional. Então a resposta certa realmente é a letra B de bola. Olha que facilidade, né, gente? Você vai nas outras alternativas, já mata, né? Vamos para a próxima. Próxima, leis orçamentárias. Pessoal, leis orçamentárias, nós temos 3. Elas foram criadas lá pelo artigo 165 da Constituição, inciso 1º, 2º e 3º. E lá nós temos características básicas, tanto expressamente na Constituição e na própria LRF, como também implicitamente, pela doutrina, por interpretações dadas pela doutrina, jurisprudência, tá? Então tá aqui, a primeira informação, PPA, LDO e LOA, eles são planos, respectivamente, estratégico, tático e operacional. Então, nosso PPA é uma lei como se fosse um diretor da empresa, a LDO é como se fosse uma gerente e a LOA uma operária. O conteúdo básico é o DOM, respectivamente, que é diretrizes, objetivos e metas, que serão estabelecidas de forma regionalizada para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada. A LDO tem o MEDO, que é metas e prioridades, estabelecer a política das AFOFs. Esse Ezinho aqui do meio, aqui, ele é a novidade da emenda 109 de 2021, então é uma emenda que não caiu em prova ainda, pode cair na sua prova, que é estabelecer uma relação harmoniosa entre as diretrizes do governo, entre as metas do governo e a sustentabilidade da dívida, tá? O D é de dispor sobre tributos, sobre alterações na legislação tributária, e o O de orientar a LOA. E a LOA nós temos o FIS e o REDE. FIS é Fiscal, Investimento e Seguridade, são os 3 orçamentos da LOA,
e rede é receitas e despesas. Tá? O tempo, médio prazo, 4 anos, curto prazo, no mínimo 12, e LOA, curto prazo, exatamente um exercício financeiro, 1 ano. Abrangência, abstrata e subjetiva, é uma lei mais preparatória, concreta e objetiva. Iniciativa, sempre do Poder Executivo, competência indelegável. O envio, até 31/8, quadrienalmente, de 4 em 4 anos, até 15/4, anualmente, até 31/8, anualmente. Recebimento e aprovação, né? Poder Legislativo, também competência exclusiva. Aprovação, até 22/12, até 17/7, inclusive se não for aprovado até aí, o Congresso Nacional não terá recesso parlamentar, e a LOA até 22/12. Alterações, o PPA pode ser alterado por lei ou portarias, despachos, etc. A LDO apenas por leis ordinárias também, e a LOA por meio de leis e medidas provisórias. A gente pode acrescentar aqui também decreto, tá, gente? Porque o decreto pode ser fonte, pode ser motivo, né, de abertura para crédito extraordinário, segundo a Lei 4.320. Então, está aqui uma maravilhosa síntese também sobre os conteúdos básicos e os processos das leis orçamentárias. Melhorando aí nosso entendimento, nós temos o PPA, a LDO e a LOA são enviadas sempre pelo Poder Executivo, tá? Na esfera federal, poder é o Presidente da República, até 31/8, PPA e LOA, até 15/4, LDO. Para quem são enviadas? Para o Poder Legislativo, que tem a competência exclusiva de aprovar, que por sua vez devolve para o Poder Executivo sancionar e vetar, respectivamente, PPA e LOA 22/12 e LDO 17/7. Tá? Lembrando que esses prazos aqui já foram cobrados em prova, esses prazos aqui são aplicados apenas à esfera federal, tá? Federal. Então, se você é de outra região do país, se você só pode ser de outra região, né? Federal não tem território, digamos assim, né? Então, se você é de um estado, do DF, do município, que vai vir aqui fazer essa prova do TJDFT, você, aí na sua cidade, por exemplo, tem prazos diversos, tá? Os prazos são livres, a legislação deixa que cada ente faça o seu, tá? Agora, e a proposta de lei? O PPA é proposto sempre uma vez a cada mandato presidencial, que tem 4 anos, e sempre no primeiro ano de mandato presidencial, que é o ano da posse. Uma dica, sempre vai ser ano ímpar, tá, gente? Foi em 2011, foi em 2015, foi em 2019, vai ser 2023, 2025, entendeu, pessoal? É sempre número ímpar, tá? Bom, e a LOA e a LDO são propostas todos os anos, isso é fato, tá? Nas suas datas respectivas aí de cima, aí no quadrinho de cima, tá? Bom, e a vigência das leis? O PPA, ele tem 4 exercícios ou 4 anos civis de vigência, só que tem um problema. Ele entra em vigor sempre no segundo ano de mandato, no dia 1º de janeiro, em regra, e vai até o dia primeiro ano de mandato do sucessor dele, ou seja, até 31/12. Então, a vigência do mandato presidencial não coincide integralmente com a vigência do PPA, tá? E a LOA, ela tem uma vigência de 1 ano ou um exercício financeiro, mas ela entra em vigor no dia 1º de janeiro até 31/12 do ano subsequente ao da sua proposta. Então, quer dizer, o PPA e a LOA nunca entram em vigência no mesmo ano da sua proposta. Sempre vão entrar no exercício seguinte. Aí vem a LDO. A LDO tem no mínimo um exercício, ou seja, 1 ano, tá? Um exercício não, 1 ano ou 12 meses. Já caiu em prova, pessoal, dizendo que tinha 1 ano, tá? 1 ano, e deu como certa. Se eu não me engano, prova da Câmara Municipal da cidade de Porto Alegre, tá? Então, assim, mas a regra seja no mínimo 1 ano. Então, assim, é muito raro cair em prova a vigência estricto sensu da LDO, tá? Só que tem um problema aqui, ó. Ela entra em vigor no mesmo ano de sua proposta. Então, isso aqui é básico em prova. Você tem que levar isso para a prova. Ela entra em vigor, ao contrário das outras duas, sempre no mesmo ano da sua proposta, encerrando sua vigência quando a LOA tiver suas contas julgadas pelo Congresso. Então, assim, quando é que ela vai entrar em vigência? Não sei. Ela vai entrar quando o Congresso aprovar, porque tramita no meio do ano. E ela vai sair de vigência quando? Não sei também, porque o Congresso pode demorar a julgar as contas do presidente. Então, é uma lei muito complicada em relação aos seus prazos, tá? Beleza, feita essa síntese, vamos aqui colocar uma questão muito legal para a sua prova, tá? Vamos imaginar que aqui é o primeiro ano de mandato, que é o ano da posse, e aqui, segundo ano de mandato
do presidente da República, tá? Neste ano, primeiro ano, que é o ano dele, ele vai ter uma vigência, né? Vai ter uma vigência aqui de quê? Uma vigência de PPA, tá? Esse PPA aqui, pessoal, é o 4º ano de vigência dele, tá? Porque ele teve mais 3 anos anteriores. Ele teve mais 3 anos anteriores, tá? Então é o último ano de vigência dele. Só que esse mandatário ele vai enviar o PPA dele. Então eu vou colocar tudo que é dele com asterisco, tá? Então vai ter aqui uma proposta de PPA. PPA dele, tá? Então esse aqui tem um asterisco. Neste mesmo ano, ele vai ter uma proposta de LDO, ok? Que é dele também. Só que vai ter uma LDO vigente, ó, uma LDO vigente, tá? Que veio do ano passado, né? Foi aprovado no ano passado, entrou em vigência no ano passado e vai para o ano que vem, porque ela tem que coordenar a Lua, né? A Lua que está vigente. E ela vai, em tese, até o final do ano. Em regra, aqui para nós, tá? Ela não vai até o final do ano, não, tá, gente? Ela vai para o segundo ano também, porque ela tem que acompanhar o julgamento da Lua, tá? Mas para todos os efeitos, ela vai até o final desse ano, beleza? Nós temos também uma Lua vigente, tá? E uma Lua proposta desse camarada aí, que toma posse. Então, proposta de Lua, tá? Então, mais um asteriscozinho aqui, tá? Então, para esse mandatário, nós temos uma proposta de PPA, uma proposta de LDO, uma proposta de LOA. Todas as leis orçamentárias são propostas no primeiro ano de mandato. Só que agora, olha só como funciona. Ó, essa LDO que está aqui proposta desse mandatário vai entrar em vigência, tá? No mesmo ano de sua proposta, assim como essa aqui entrou em vigência lá no ano passado, tá? Qual é a função dela? A função dela é pegar, tá? Aquilo que está nos PPAs, isso mesmo, tá, gente? Nos PPAs, tá? Tanto proposto como em vigência, tá? Para ser executado em uma LOA, mostrando essa interligação e hierarquia material que há entre as 3 leis orçamentárias, tá? Bom, essa LOA aqui ela vai entrar em vigência neste ano que vem, no ano que vem, né? Vigente uma LOA, tá? Essa LDO continua a vigência dela até aqui, ó, até o final do ano, tá? E esse PPA que foi proposto aqui vai entrar em vigência no segundo ano de mandato, que é o que ele começa a governar realmente com as ideias dele, tá? Vamos ter uma nova LDO proposta, ok? E uma nova LOA proposta. Essa LDO vai entrar em vigência no mesmo ano de sua proposta, ainda que tenha outra vigente do ano passado, que vai pegar agora programas do PPA para serem executados nesta LOA, que vai ser executada no ano que vem. Então é sempre assim, pessoal. Sempre assim, sabe? É uma coordenação que há entre as 3 leis orçamentárias. Tudo certo? Olha como já caiu em prova. Ele fala: conforme previsto na Constituição, o Plano Plurianual é um dos instrumentos do planejamento público que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as, ou seja, mais uma despesa, né, relativas aos programas de duração continuada. Então aqui é legal também você já memorizar isso aqui, né? Porque é o conceito do nosso PPA. Em relação ao processo orçamentário do PPA e sua vigência relativamente ao mandato do chefe do Poder Executivo, é correto afirmar. Então ele quer que você pegue esse quadro que a gente fez anteriormente, esse mapa aqui, ó, e coloque na prática, pessoal. E coloque na prática. Vamos lá. Vamos lá. Sua vigência se confunde com o mandato? Vigente durante os 4 anos? Não, ó, vamos voltar lá. Ó, não, porque eu tenho aqui, ó, 1 ano de vigência de um PPA, que não é meu, que veio do antecessor. Então não coincide, né? Não coincide. Então tá errada essa questão. Letra B. Entra em vigor no segundo ano de mandato? Certíssimo. Mantendo-se vigente até o final do primeiro ano do mandato subsequente? Certíssimo. Tá? Então ele sempre vai entrar no segundo ano e vai até o primeiro ano do sucessor. Entra em vigor no terceiro ano? Nem pensar. Mantendo-se vigente até o final do segundo? Nem pensar. Entra em vigor no quarto? Viajou. Né? Mantendo-se vigente até o final do terceiro? Viajou também. E tem a vigência prescrita em decreto. Não, decreto nem pensar. Já tá, isso aqui, pessoal, inclusive, curiosidade, está no artigo 35
da ADCT, que são aqueles artigos lá no final da Constituição, sabe? Aqueles artigos depois do último artigo da Constituição, tem um chamado ADCT, e lá no artigo 35 é que determina isso, porque nós não temos uma lei complementar ainda, tá? Então, provando para você que realmente cai, tá, gente? Cai essa questão lógica e temporal das leis orçamentárias, que se interpenetram nessa correlação hierárquica, tá? Vamos lá para os princípios, né? Eu separei para vocês aqui 8 grandes princípios, depois tem mais 8 que são menos cobrados em prova e fica registrado no vídeo para você revisar em casa. Agora, estes 8 primeiros aqui são imprescindíveis para sua prova, tá? Ó, princípio da anualidade, unidade, universalidade, exclusividade, não afetação, orçamento bruto, equilíbrio e especialização. De cada 10 questões de princípios, 9,5 questão vai ser sobre esses 8 princípios aqui, com certeza. Então, canalize suas energias para esses princípios. O que você precisa saber? O sinônimo deles, o conceito deles, se tem exceção ou não e de onde vem a base. Interpretando essa ideia, temos também o objetivo de cada um, para que ele existe, né? Mas com o conceito e a exceção você já consegue identificar rapidamente. Na ordem, periodicidade, a LOA executada por até um exercício financeiro, coincide com o exercício financeiro, né? A exceção, reabertura de crédito especial extraordinário, então eles podem frequentar 2 exercícios financeiros, né? E ele está na Lei 4.320. Unidade, totalidade, há uma LOA para cada ente, para cada exercício financeiro, não tem exceção, também está na lei. Universalidade, não tem um grande sinônimo assim, e dita o seguinte, que todas as receitas e despesas devem constar na LOA previamente para ostentar o nome de orçamentária. Agora tem exceção. Receitas sem passivo ou operações de crédito, ou créditos adicionais no caso das despesas, tá? Vou deixar aqui bem... Então, gente, no caso das receitas tem 2 exceções, no caso da despesa só uma, tá? Deixa eu ajeitar aqui, para ficar bem legal aqui, ó. No caso dos créditos adicionais são despesas, tá? Então, nós temos 2 exceções para as receitas. Aquelas que não têm passivo, como doação de dinheiro, e operação de crédito, que tem passivo, mas precisa de autorização legislativa. E os créditos adicionais especiais e extraordinários não constam previamente na LOA, mas mesmo assim serão orçamentárias, também está na lei. Exclusividade. Pureza. Na LOA, somente receitas previstas e despesas fixadas, ou seja, matéria orçamentária. A exceção, autorização para abrir créditos suplementares e para contratar operações de crédito, ainda que seja ARO, tá, gente? Mas, Paulo, eu ouvi dizer que ARO é uma receita extra. Tá correto, é uma receita extra. O que está na LOA, pessoal, é somente a autorização para fazer, tá? É somente a autorização. Uma coisa é falar assim, você está autorizado a sair de casa e não te dá nenhum dinheiro. Então, você está autorizado, mas não tem receita, entendeu? Então, a ARO, ela vai constar na LOA só a autorização para fazer. No caso das operações de crédito comum, sem ser ARO, vão estar tanto a autorização quanto a receita oferida. Isso está na Constituição Brasileira, artigo 165, parágrafo 8º. Não afetação, não vinculação, receitas de impostos são livres, como regra geral. Agora, tem 6 grandes exceções, que é saúde, educação, administração tributária, fundos, garantias às AROs, pagamento de débitos com a União. Então, essas exceções fazem com que o Estado possa pegar parte dos impostos e vincular a essas despesas, como, por exemplo, fundos, né? Por exemplo, eu tenho o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, onde 22,5% dessa arrecadação, por 10 meses, deverá ser enviado para um fundo, chamado Fundo de Participação dos Municípios. Isso é uma exceção ao princípio da não afetação, tá? Isso também dá na Constituição, artigo 167, inciso 4º. Orçamento bruto não tem sinônimo e ele impede, né, que você coloque na LOA apenas valores líquidos, tá? Aqueles valores que assim, eu vou ficar com dinheiro, mas eu tenho que passar para alguém, então é melhor nem colocar na LOA. Nesse caso, a regra é o seguinte, na LOA tem que ter valores totais, tá, gente? Ó, das receitas e despesas na Lei Orçamentária Anual. Só que veio o MCASP 2022 e falou o seguinte, há a possibilidade de ter uma dedução de transferências, da União a outros entes da federação. Então, se a União, por exemplo, arrecada um valor e tem que passar, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, 22,5% no não afetação, para os municípios,
Ora, não é razoável que eu coloque esse valor no meu orçamento, porque eu não vou ver a cor desse dinheiro. Entendeu? Então é um dinheiro que eu vou pegar e automaticamente, isso é automático, não tem como o governo ficar com esse dinheiro, ele tem que enviar para esse fundo e automaticamente o fundo repassa para os municípios. Então, para deixar a Lua, digamos, mais real, eu vou colocar no orçamento somente o valor que vai ficar comigo, nesse caso 77,5% dos valores. Na Lua só aceita valor monetário, tá? Em relação à receita e despesa. Eu posso colocar valor percentual no caso de crédito suplementar, reserva de contingência, mas receita e despesa apenas valores monetários, tá? Então lembre-se, apareceu aqui uma exceçãozinha para o orçamento bruto, tá? E isso está na lei 4.320. O princípio do equilíbrio não tem sinônimo. Ele dita que o valor da receita deve ser igual ou maior do que o valor da despesa. Isso é maravilhoso, né? Só que tem uma exceção, segundo esse camarada aqui, chamado Keynes. Ele afirmou que há a possibilidade que os orçamentos, segundo a doutrina keynesiana, que o valor da receita seja menor do que o valor da despesa, chamado deficit spending, né? Uma expressão que significa déficit continuado, né? Um déficit que você vai ter ali de forma sustentável, mas vai ter continuadamente. Mas, Paulo, eu posso aprovar o orçamento assim? Posso. Aí o valor da receita sendo menor. Mas como é que eu vou aumentar a receita para bancar essa despesa já que ela está maior? Simples, eu vou inserir no orçamento operação de crédito. Olha como a operação de crédito excepciona tudo, hein? Então, a operação de crédito excepciona o princípio do equilíbrio para deixar o orçamento equilibrado, ainda que de forma artificial, porque a operação de crédito é um empréstimo, pessoal. É como se na sua casa você fosse morar numa mansão a partir de agora, né? Que custa, sei lá, 15 mil reais por mês para manter, sendo que você tem um salário de 5 mil. Como é que você vai manter uma casa de 15 mil ganhando 5 mil? Simples. Você vai ao banco, pede dinheiro emprestado todo mês. 10 mil reais. Não é fácil? E aí você mantém sua casa. Só que aí você vai ter endividamentos contínuos, né? Insustentáveis. É o que o governo faz, muitas das vezes, para manter o gasto público na medida certa para a população, tá? Isso está na Constituição, está na LRF, também está na doutrina. E, por fim, o especialização, que tem o sinônimo de discriminação. O conceito, valores da Lua são especificados, pormenorizados, discriminados, tá? Uma nota fiscal discriminada. Mas tem exceção, que é a reserva de contingência, que são valores para abrir créditos adicionais. A DRU e a DREM, que inclusive muitos autores dizem também que excepciona o princípio da não afetação, porque desafeta algumas receitas, no caso 30% de algumas receitas, mas eu não sei quais são ainda, não sei o valor exato que eu vou desvincular. E os PETs, que são programas especiais de trabalho, tá? São programas assim sigilosos, segurança nacional e etc. Também está na lei 4.320. Então o que vai cair na sua prova? Ou sinônimo, ou conceito, e ou a exceção. E de onde vem esse princípio aí, tá? Temos mais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 princípios que são muito menos cobrados em prova, tá? Então a gente vai perder tempo aqui não. Se você quiser aqui revisar o vídeo, revise aqui com os sinônimos, conceitos, exceção, base, para te ajudar na hora da prova. Mas provavelmente o que vai cair na sua prova são esses 8 princípios aqui, tá? Eu apostaria neles e gostaria que você se dedicasse, canalizar suas energias para esses 8 princípios aqui, tá? Vamos fazer uma questão? Bora! O aperfeiçoamento das práticas orçamentárias ao longo do tempo se refletiu em outros aspectos, na consolidação dos princípios orçamentários. Esse princípio veio da França, né, veio dos Estados Unidos, o Brasil vai adotando no decorrer do tempo. O princípio que tem como finalidade evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos paralelos, famoso as LOAs paralelas, em um mesmo ente da federação para um dado período, é o que, pessoal? Resposta: unidade. A unidade é aquela que impede que o orçamento tenha impede, né, que nós tenhamos mais de uma LOA para cada ente da federação. Então só tem uma LOA. Esse princípio é muito legal também, porque ele é aplicado também à conta única do Tesouro Nacional. Só tem uma LOA, tem que ter só uma conta única do Tesouro. Tá? Processo orçamentário, vulgo ciclo orçamentário. O que tem de legal para a gente passar para vocês sobre o ciclo? O ciclo, pessoal, é um conjunto de 2 poderes com 4 fases. A primeira fase é a elaboração feita pelo Poder Executivo. Só que o Poder Executivo ele não elabora os orçamentos dos outros poderes e órgãos constitucionais. Então eles têm autonomia de elaborar
as suas propostas orçamentárias, sem pedir a benção, né, ao Poder Executivo. Claro, seguindo sempre as regras da Constituição e também da LDO. A Constituição como uma coisa mais macro, né, e a LDO, que é editada todos os anos, uma coisa mais micro para aquele exercício financeiro. E aí o Poder Executivo repassa para esses poderes informações, tá? Como receita corrente líquida, o valor das receitas arrecadadas, qual o valor, a questão da inflação, para que os poderes façam um orçamento dentro da realidade, né? Em tese, isso aqui tem que ser enviado até 30 dias do dia do envio da LOA, que é 31 de agosto no caso federal. E os poderes têm que enviar para o Poder Executivo as suas propostas, tá? Por quê? Porque somente o Executivo tem a iniciativa, que como o nome já diz, de iniciar o processo orçamentário, tá? Nesse caso tem que ser até o dia 15 de agosto, tá? Esses prazos. Esse prazo aqui, até 30 dias, é universal para todo o Brasil, tá? E esse 15/8, ele é específico para a União, tá? Aí o Poder Executivo faz o quê? Elabora, pega tudo que veio dos poderes e pega tudo que é dele e manda para o Poder Legislativo aprovar o quê? O projeto de lei orçamentária anual. Por um sistema chamado SIOP, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, até 31 de agosto, tá? E aí o Poder Legislativo autoriza e repassa essa LOA para o Poder Executivo, sem antes, obviamente, ter o processo, a data, né, 22/12, é a data limite, e o Poder Executivo vai lá e sanciona e veta, né, ou veta, né? Vamos imaginar que houve a sanção, e aí o Poder Executivo vai começar a arrecadar o valor, né? Arrecadar o valor, RR significa realização de receitas, e vai devolver ao cidadão aquele valor que ele, né, pegou do cidadão, que é a RD, que é a realização das despesas, tá? É a famosa execução orçamentária. Lembrando que o Poder Executivo não pode executar, assim como não pode elaborar, a proposta, né, a execução, né, do orçamento dos outros poderes e órgãos constitucionais. Então ele tem que enviar, esse envio inclusive até dia 20 de cada mês, em duodécimos. Ou seja, 1/12. Então são 12 envios anuais para os poderes e órgãos constitucionais, para que eles executem com autonomia os seus orçamentos, seguindo sempre a Constituição, a LDO e, claro, agora a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, eles elaboram com autonomia e executam com autonomia, mas quem arrecada o recurso é sempre o Poder Executivo. E concomitante a esse processo, nós temos o processo legislativo, né, de controle, onde a LOA será executada do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro do ano que vem em relação à proposta, e aí vai ter a avaliação. Uma dica importante, duas dicas, né? Durante o processo de execução e controle, nós vamos ter outra elaboração e outra aprovação de uma nova LOA, tá? Outra coisa importante, o ciclo orçamentário da LOA tem 4 fases, ok, mas muita gente pensa que são 2 anos. Em tese não são 2 anos, tá, gente? São 3 anos de ciclo. Mas, Paulo, são 3 anos com 4 fases? Sim, porque essa fase aqui, ó, de controle e avaliação feita pelo Poder Legislativo, o famoso controle externo, ele é estendido por mais um ano. Já que esses dois aqui, ó, ele representa o primeiro ano do ciclo, esses dois aqui, ó, representam o segundo ano do ciclo, e nós vamos ter mais um ano de ciclo orçamentário, que é o ano do julgamento das contas do presidente. É o julgamento das contas do presidente da República. Então, assim, somente o controle que vai para o terceiro ano, tá, gente? Não é o controle e a execução. Então, a execução morreu naquele exercício financeiro, tá? Então, esse é o processo orçamentário. Vamos lá, vamos ver como é que cai em prova. O ciclo orçamentário é uma sequência de fases, 4, né? Ou etapas que devem ser cumpridas como parte do processo orçamentário. Assinala a opção que indica a fase em que a arrecadação da receita e a realização da despesa são efetivadas, ou seja, eu vou ter a receita realizada e a despesa realizada também. Então, elas já foram elaboradas e aprovadas e estão sendo controladas. Mas, nesse momento, eu vou ter o processo de execução. É quando eu realizo a receita. Uma dica, a receita pública será realizada, depende do enfoque. Se o enfoque for orçamentário, no momento da arrecadação. Se o enfoque for patrimonial, no momento do lançamento / fato gerador. Agora, e a despesa? A despesa ela será realizada
Se o enfoque for orçamentário, no momento do empenho. Se o enfoque na hora da prova for enfoque patrimonial, aí vai ser no momento da liquidação da despesa ou no momento do fato gerador da despesa. Pode ser uma data, pode ser uma compra, pode ser uma venda. Tá? Então a resposta certa, letra D de dado. Aprovação. Vamos aprovar as emendas, tá, gente? Tá lá no seu edital, emendas, e a gente vai precisar saber sobre essas emendas aqui. Sobre a aprovação, a gente tem o seguinte: o presidente da República é responsável por elaborar a LOA. A LOA tem receita e despesa, agora sem emendas. Ele vai enviar até 31 de agosto essa LOA para o Congresso Nacional, que por sua vez repassa a LOA para uma comissão mista de orçamento, que por sua vez, após aprovar as emendas e o substitutivo, manda de novo para o Congresso fazer a aprovação final. E aí, ele tem até 22/12 para enviar para o presidente da República o projeto de LOA, agora com emendas, tá? Aqui é sem emendas e ali é com emendas. O presidente tem duas opções: ou ele sanciona ou ele veta. Se ele sancionar, manda publicar e a lei vira lei mesmo. Se ele vetar, pessoal, os motivos do veto deverão ser enviados ao Congresso Nacional, que por maioria absoluta pode vetar o que foi, pode anular o veto, por maioria absoluta, tá? O envio tem que ser até 48 horas e os motivos do veto são inconstitucionalidade ou interesse público, tá? Agora, se o presidente, por exemplo, quiser enviar uma alteração ao projeto de LOA, já tramitando no Congresso Nacional, pode? Pode. O presidente pode enviar um pedido, né? O famoso pedido de alteração, tá? Esse pedido de alteração vai ser por mensagem presidencial. Tá? E, atenção, muita atenção, que isso não cai demais em prova. O pedido somente será aceito se ele enviar antes da aprovação ou deliberação na comissão mista de orçamento, composta por deputados e senadores. Se ele enviar, por acaso, durante a aprovação ou depois da aprovação, simplesmente o pedido tem que ser arquivado. Se ele enviar antes, aí o pedido tem que ser aceito, tudo bem? O Congresso Nacional manda para a CMO o projeto de LOA mais as emendas. Todos os parlamentares podem emendar o orçamento em regra, tá? E aí a comissão mista vai filtrar essas emendas. E aí aprova, manda para o Congresso Nacional. O quê? O projeto de LOA mais as emendas que foram aprovadas, né? Porque essas emendas aqui foram só enviadas, tá? E aí o Congresso Nacional faz o quê? O Congresso Nacional, ele pode, numa sessão que é conjunta, aprovar o orçamento. E essa aprovação, muita atenção, essa aprovação será em separado, tá, gente? Em separado. Então, assim, o fato da sessão ser conjunta não significa que os votos serão conjuntos, tá? Os votos serão separados, mas deputados e senadores na mesma sessão. Então, o que a gente pode deduzir sobre isso? Isso daqui, do ato de recebimento até o ato de envio, a gente chama esse processo legislativo especial. Por que ele é especial? Porque não tem casa iniciadora nem casa revisora, salvo para créditos extraordinários. Créditos extraordinários tem Câmara e tem Senado, tá? Mas LOA, PPA, LDO, crédito suplementar, crédito especial, né? Julgamento das contas do presidente, não tem, em tese, Câmara e Senado, né? Separadamente. Vão ter de forma conjunta. E essas emendas, pessoal? Vamos lá. E essas emendas? As emendas, elas têm uma certa competência. Essa competência ela é dividida em individual e colegiada, tá? Se for individual, haverá um limite, que é 25 vezes, ou seja, cada parlamentar pode emendar o orçamento em 25 vezes, tá? E até 1,2% da receita corrente líquida. Isso durante a aprovação, com base no PLOA. Toda vez que chegar no ano que vem que o executivo for executar, ele vai utilizar a receita corrente líquida do ano anterior. Então, atenção, existem dois atos aqui, que é o ato de você emendar, utilizando a receita corrente líquida do PLOA, e quando você for executar, você vai executar, propriamente dito, usando a receita corrente líquida do ano anterior, que é o ano dessa aprovação aqui. E a colegiada? A colegiada pode ir de 18, tá, a 23 emendas, depende do tamanho do colégio eleitoral, né, digamos assim,
e até 1% da receita corrente líquida. No mesmo caso, tá? Aprovou é com base na receita corrente líquida do ano que eu estou, que é o da Peloa. Quando eu chegar no ano que vem, que eu for executar, eu vou utilizar a receita corrente líquida do ano anterior. Tudo certo? E os tipos de emendas, pessoal? Os tipos de emendas são emendas de texto, emendas de receita. Essas emendas de receita podem ser emendas de reestimativa e emendas de renúncia. Tá? A emenda de reestimativa só vai ser aceita se houver erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Eu tenho que provar que eu estou reestimando a receita de ordem técnica por ter erro ou omissão de ordem técnica ou legal. E no caso das despesas, é o que você tem que mais se preocupar, obviamente. As despesas, pessoal, elas podem ser despesas de cancelamento, cancelando o valor da despesa. Podem ser emendas de apropriação, inclusive se apropriando dessa reestimativa de receita aqui. E as emendas chamadas emendas de remanejamento. Essas emendas de remanejamento, elas são as únicas constitucionais, tá? No artigo 166 da Constituição, tá? E qual é a fonte para eu remanejar uma despesa de um lugar para outro? Simples, eu anulo outra despesa. Anulação de outra despesa. Eu vou lá, anulo uma despesa, pego o valor que estava pregado nela, né? E jogo na minha emenda. Então, por exemplo, eu quero colocar no orçamento teatro. E aí eu vou lá, o cinema, cancelo, entendeu? O valor vai para o teatro. Agora, tem um salvo, tá, gente? Aliás, 3 salvos, constitucionalmente falando. O primeiro salvo é pagamento de pessoal, não pode. Segundo salvo, serviços da dívida, que é o pagamento de juros, tá? E transferências tributárias a outros entes da federação. Então, nesses 3 casos, o parlamentar não pode anular a fim de custear a sua emenda. Tudo certo? Então tá aqui uma boa revisão, um mapa legal para você, inclusive, imaginar a sequência lógica das atividades, tá? Essas emendas, elas aparecem principalmente... somente aparecem na CMO, tá, gente? Porque ao aprovar o orçamento no Congresso Nacional, não há mais possibilidade de recebimento de emendas. O que pode ter são chamados de destaques, que aí você destaca algum trecho da LOA para fazer um apanhado geral sobre ela, tá? Então, as emendas é durante a CMO. Vamos treinar? Bora! Alterações recentes na Constituição em matéria orçamentária introduziram as chamadas emendas impositivas à LOA, que são 2 hoje, né? As individuais e as colegiadas de bancada estadual. A execução obrigatória de tais emendas no âmbito federal tem como base um percentual do montante de quê? Das emendas executadas? Não. A base sempre vai ser receita corrente líquida. Lembrando, se for emenda individual, 1,2%. Se for emenda de bancada estadual, colegiada, vai ser 1% da receita corrente líquida. Mas, como ele pergunta aqui, ó, a execução, ele quer já no ano que vem. No ano que vem, não é prevista no exercício corrente, até porque o exercício corrente não terminou, tá? Então, pode ser a letra A. A letra C, ela não está errada não, tá, gente? Ela fala assim, realizado no exercício anterior, correto, corrigido pelo índice IPCA, que é o índice da inflação. Só que a FGV não considerou como correta a letra C. Por quê? Porque na Constituição, na emenda 86, que criou a emenda individual, não tem a correção do IPCA. Então, foi considerada a resposta correta a letra B, que é a letra mais seca, né? Então, você vê aí que a FGV costuma cobrar a letra seca mesmo, tá? Então, muito cuidado, tá, gente? Ó, quando eu estiver aprovando a emenda, eu uso 1,2% da receita corrente líquida do PELOA. Acabou o ano, vou executar essa emenda. Vou executar agora a emenda. No caso, vai ser o Poder Executivo, né? Eu vou utilizar 1,2% da receita corrente líquida executada no ano anterior, que é o ano que acabou. Entendeu? Aí sim, corrigido pela inflação. Na prática é assim, corrigido pela inflação, porque senão a emenda ela perde poder aquisitivo, tá? Então, quando você for aprovar, eu uso o PELOA como parâmetro. Quando eu for executar, eu não uso mais o PELOA. Por isso que se utiliza percentuais e não valores monetários. Porque o percentual vai mudar, porque você faz uma regrinha de 3 para mudar o valor, tá? Então, a resposta certa, letra B de bola. E assim encerramos nossa maratona reta final TJDFT.
Fiquem ligados no nosso canal. Mais uma vez convido a todos a clicar aqui no nosso canal, inscreva-se, curta o nosso vídeo, compartilhe com os colegas, comente também se você tiver alguma dúvida, quiser pedir um tipo de tema, né, para fazer uma revisão, também pode colocar um vídeo específico, fica à vontade, vamos ter todo o carinho de ler e atender o seu pedido, tudo bem? Então, gente, quiser também seguir nas redes sociais, @professor Paulo Lacerda, principalmente no nosso Instagram, você vai ter lá acesso a materiais, dicas, nos stories eu sempre faço quiz, mando material, aulas também, fique à vontade lá para nos acompanhar, tudo bem? E desejo a todos sucesso, bons estudos, muito legal estar com você nessa empreitada, ajudando vocês, dando aquele empurrãozinho final para você angariar pontinhos preciosos para a sua aprovação, tudo certo? Bons estudos e até a próxima!